Introdução. Em janeiro de 2001, aos 32 anos, estava ingressando pela primeira vez em uma universidade pública. Essa entrada tardia refletia o que eu considerava uma juventude mal aproveitada. Naquele momento, eu buscava corrigir os excessos do que chamo de minha fase rockstar, vivida entre os 20 e 30 anos. Havia muito a ser feito para recuperar o tempo perdido, motivado pelas escolhas que fiz na época e por um profundo sentimento de incompletude que me acompanhava. Em retrospectiva, estou satisfeito por ter retornado à escola, mesmo que mais tarde, pois estava descobrindo o valor intrínseco de uma formação. Lembro-me dos comentários de colegas da minha turma, 10 anos mais jovens, que diziam: "Por que preciso aprender isso? Não vai me ajudar no trabalho para o qual estou estudando." Aos 22 anos, eu poderia ter pensado da mesma forma, se não estivesse focado nos shows de fim de semana com a banda em Hollywood. Naquela época, talvez não tivesse reconhecido o valor de ser uma pessoa letrada. Um bom emprego é um objetivo claro de aperfeiçoamento, mas ser letrado em diversas áreas e aprender a aprender também é uma recompensa significativa. Apesar de não ter frequentado uma universidade de artes liberais, minha graduação foi em belas artes. Depois de ter trabalhado em design, publicidade, marketing e branding ao longo da minha carreira, ficou claro que meu diploma, ou uma eventual pós-graduação, precisava ser em psicologia. Meu interesse inicial pela área surgiu da necessidade de compreender melhor as personalidades, muitas vezes desafiadoras, com as quais tive que lidar profissionalmente. Por isso, os estudos sobre personalidade e behaviorismo se tornaram um caminho natural para mim. Muito do conteúdo deste livro é fruto de mais de uma década, aplicando essas abordagens psicológicas à dinâmica de gênero que experimentei pessoalmente, além de insights derivados das experiências coletivas de milhões de homens ao redor do mundo. Ligando os pontos. Enquanto estudava psicologia, senti uma atração natural pelo behaviorismo. Como a maioria das pessoas, eu estava vagamente familiarizado com os ramos mais delicados da psicologia, como a psicanálise e as aplicações de sentar no sofá e falar sobre sentimentos que a maioria das pessoas associa à psicologia. O behaviorismo era uma abordagem muito mais concreta, baseada em comportamentos e seus motivadores. Um dos principais fundamentos do despertar para o jogo é basear sua estimativa de uma mulher em suas ações e comportamentos, no lugar de suas palavras ou intenções implícitas. Esse fundamento é baseado no princípio cardeal do behaviorismo. O comportamento é a única evidência confiável de motivação. Mesmo as motivações não conscientemente reconhecidas pelo agente podem influenciar o comportamento, independentemente de um motivo conscientemente racionalizado. Em outras palavras, às vezes não percebemos por que somos hipócritas ou santos, conforme o caso. Chegar a um acordo com essa base comportamental foi o primeiro ponto que conectei entre a psicologia básica e a dinâmica intergênero. Por cerca de 1 ou 2 anos antes de me matricular, eu estava escrevendo ativamente em alguns fóruns online, tentando ajudar jovens com seus problemas com garotas. Inicialmente, esses fóruns não tinham nenhuma relação com o que mais tarde se tornaria comunidade, ou jogo orientado pela natureza. Eu havia ouvido falar dos primeiros pick-up artists, PUAs, daqui em diante, como Mystery e outros, mas eles não estavam promovendo nada que eu já não soubesse dos meus anos de rockstar mais libertinos. Eu estava mais interessado em ajudar esses caras a não cometerem os mesmos erros, pelas mesmas razões, com as mulheres que eu cometi. No entanto, eu simplesmente não conseguia afastar a sensação de que havia uma conexão distinta entre o que esses caras estavam passando, o que os PUAs da época defendiam e a psicologia comportamental com a qual eu me envolvia cada vez mais. Os caras betas médios que estavam agonizando com os problemas de suas namoradas e as bases comportamentais sobre as quais as técnicas de PUA eram baseadas tinham uma raiz comum na psicologia. Mais ou menos nessa época, eu havia ingressado na comunidade online do fórum essosuave.com. Este fórum se tornaria meu campo de testes para conectar os pontos dos quais eu estava começando a tomar conhecimento. Dizer que fiz um esforço para propor a colegas e professores que as relações intergênero se baseassem em um behaviorismo às vezes severo. Eu ficava meio surpreso quando os mesmos professores que promoviam a psicologia comportamental como uma ciência pura eram os críticos mais sinceros do que eu estava trazendo para eles.
Eu não conseguia entender na época o que possivelmente os impediria de ligar os pontos e chegar às conclusões desconfortáveis a que eu cheguei. Eu sei agora, e você também vai saber até o final deste livro, mas naquele momento eu não havia descoberto a influência que o idealismo imperativo e romântico feminino exercia sobre a disposição deles de aceitar o que eu estava propondo, apesar da adesão deles ao behaviorismo puro. Minhas investigações e discussões de teorias e ideias teriam que ser feitas em um fórum, onde eu poderia procurar informações. Ou talvez descobrir que outros homens tinham conceitos que eu não havia considerado, em um local de encontro de ideias similares. O Só Suave foi esse fórum para mim por mais de 12 anos. A maioria dos conceitos que você lerá neste livro é o resultado de mais de uma década de debate, investigação crítica e refinamento. No entanto, na maioria dos casos, ainda encorajo seu questionamento, e nenhum conceito é imutável ou está acima de um melhor refinamento. O que você está prestes a ler é um refinamento das principais ideias e conceitos que eu formalizei em meu blog, The Rational Male, therationalmale.com. Comecei o The Rational Male a pedido de meus leitores em vários fóruns masculinos e comentários em blogs na machosfera em 2011. Depois que a popularidade do blog explodiu em um ano, tornou-se evidente que uma forma de livro dos princípios básicos era necessária para novos leitores, quando eu passei por eles e construí os conceitos anteriores. Na maioria das vezes, eu reescrevi e editei para publicar os posts do primeiro ano no The Rational Male. Eu deixei a maioria das gírias e acrônimos que são característicos do blog, por exemplo, VMS é valor de mercado sexual, e são comumente usados na machosfera. No entanto, fiz todos os esforços para defini-los enquanto prossigo. Além disso, muitos dos conceitos que explorei neste livro surgiram a partir de uma pergunta de um de meus leitores. Como acontece com a maioria dos comentaristas, o anonimato deles é garantido pelo seu identificador online. O importante é lembrar do conceito que está sendo discutido e não tanto a relevância de quem o está propondo ou contradizendo. Antes de começar a ler. A principal razão pela qual decidi codificar o Rational Male em um livro veio de uma leitora chamada Jackie. Jackie era uma mulher mais velha e casada, que realmente aceitou o que eu propus sobre a dinâmica intergênero no Rational Male. Jackie não era exatamente uma leitora típica para mim, mas ela me pediu para ajudá-la a entender melhor alguns conceitos, para que pudesse ajudar seu filho, que estava prestes a se casar com uma mulher que ela sabia ser prejudicial para sua vida. Jackie disse: "Eu gostaria que você tivesse um livro com todas essas coisas para que eu pudesse dar a ele. Ele é muito beta e submisso, mas se eu tivesse um livro para colocar nas mãos dele, ele leria." Por isso, é pelos filhos de Jackie que decidi lançar este livro. E é nesse espírito que preciso pedir a você, leitor, que limpe a mente de algumas ideias antes de começar a digerir outras. O Rational Male literalmente tem milhões de leitores em todo o mundo. Então há uma forte probabilidade de que você tenha comprado este livro para mantê-lo na prateleira e emprestar a amigos, porque já conhece seus conceitos. A palavra impressa tem um certo poder e legitimidade que falta a um blog ou a um artigo online. Portanto, se você já é um leitor do Rational Male, trate de emprestar o livro ou incentive aqueles com quem você se conecta a lê-lo e discuti-lo. Se você está pegando esse livro pela primeira vez, ou se ele foi entregue a você por um amigo ou ente querido e nunca ouviu falar do Rational Male ou da machosfera, ou nunca teve exposição às ideias que apresento aqui, peço humildemente que leia com a mente aberta. Isso pode soar como um clichê, abra sua mente, como algo com que um culto religioso inicia sua literatura. Todos gostamos de pensar que já temos mentes abertas e somos perfeitamente racionais e capazes de exercer pensamento crítico. Peço que você abra mão de seus preconceitos de gênero, porque o que você está prestes a ler aqui são conceitos muito radicais. Ideias que desafiarão sua perspectiva sobre homens, mulheres, como eles interagem entre si e como as estruturas sociais se formam em torno dessas relações. Alguns desses conceitos provocarão forte discordância de sua parte, enquanto outros irão fazer você pensar: "Ah, já desconfiava disso." Muitos desses conceitos se baseiam no investimento emocional que seu ego tem em determinadas crenças sobre como homens e mulheres devem se comportar.
enquanto outros validam experiências que você pode ter vivido pessoalmente com eles. Alguns são desconfortáveis, outros não são elogiosos para mulheres e para homens. Você pode achar que sou misógino à primeira vista, porque essa é a resposta padrão que aprendeu a ter. Para outros, pode haver uma sensação de reconhecimento por ter passado por experiências difíceis e perceber o que estava em jogo quando aconteceram. Sei que é uma tarefa difícil, mas tento não deixar que seus sentimentos pessoais distorçam a mensagem que estou trazendo a você aqui. Você me amará, me odiará. Vai pensar, bem, não é assim no meu caso, e aqui está o porquê. Ou, uau, isso é realmente inovador. Não sou psicólogo, nem PUA, nem ativista dos direitos dos homens, nem um palestrante motivacional. Sou apenas alguém que conectou alguns pontos. Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou antes. Princípios básicos. O mito da alma gêmea, único ou única. Uma obsessão romântica doentia por uma única pessoa, geralmente acompanhada por afeto não correspondido e uma idealização completamente irrealista dessa pessoa. O conceito de uniquity é paralisante. Você deixa de amadurecer, deixa de agir, deixa de ser você mesmo. Não existe única ou único. Este é o mito da alma gêmea. Existem algumas boas e algumas ruins, mas não há uma única pessoa destinada a você. Quem lhe disser o contrário está apenas tentando vender algo. Existem muitas pessoas especiais por aí. Basta perguntar para alguém divorciado ou viúvo que se casou novamente depois que sua alma gêmea morreu, ou seguiu em frente com outra pessoa que insiste em ser sua verdadeira alma gêmea. O mito da alma gêmea se origina dessa fantasia de que todos nós compartilhamos uma idealização, que existe uma parceira perfeita para cada um de nós. E assim que os planetas se alinharem e o destino seguir seu curso, saberemos que somos destinados um ao outro. Embora isso possa funcionar em um enredo de comédia romântica, dificilmente é uma maneira realista de planejar sua vida. Na verdade, é geralmente paralisante. O que eu acho ainda mais fascinante é o quão comum é a ideia, especialmente entre os homens, de que uma percepção básica da vida é superada por essa fantasia no campo das relações intersexuais. Homens que, de outra forma, reconheceriam o valor de compreender psicologia, biologia, sociologia, evolução, negócios, engenharia, etc. Homens com uma consciência concreta das interações nas quais vemos esses aspectos ocorrerem em nossas vidas diariamente, são alguns dos primeiros a se opor violentamente à ideia de que talvez não exista alguém para todos, ou que há muitas pessoas únicas por aí, que possam atender ou até exceder os critérios que subconscientemente estabelecemos para elas serem a única. Acho que isso parece nihilista, ou é o pavor de que talvez o investimento do ego nessa crença seja inútil. É como dizer, Deus está morto para os profundamente religiosos. É simplesmente terrível demais contemplar que talvez não exista a única, ou talvez haja várias únicas com quem passar a vida. Essa mitologia romantizada ocidental baseia-se na premissa de que existe apenas um companheiro perfeito para qualquer indivíduo e que o máximo de uma vida pode e deve ser gasto em constante busca dessa alma gêmea. Tão forte e tão difundido é esse mito em nossa consciência coletiva que se tornou semelhante a uma declaração religiosa e, de fato, foi integrado a muitas doutrinas religiosas à medida que a feminização da cultura ocidental se espalhava. Eu acho que houve uma descaracterização da uniquity. É necessário diferenciar entre um relacionamento saudável, baseado em afinidade e respeito mútuos, e um relacionamento desigual, baseado na uniquity. Houve mais de alguns caras buscando meu conselho ou desafiando minha opinião sobre a uniquity, essencialmente pedindo-me permissão para aceitar a uniquity como monogamia legítima. Mas, Rolo, tá tudo bem para um cara ter uniquity por sua esposa ou namorada. Afinal, ela é a pessoa certa para ele, certo? Na minha opinião, uniquity é uma dependência psicológica doentia que é o resultado direto da socialização contínua do mito da alma gêmea em nossa consciência coletiva. O que é realmente assustador é que a uniquity se tornou associada a um aspecto normativo saudável de um relacionamento de longo prazo, ou casamento. Concluo que a uniquity se baseia em raízes sociológicas, não apenas por ser uma declaração de crença pessoal, mas também pelo grau em que essa ideologia é disseminada e comercializada em massa na cultura popular, através da mídia, música, literatura, cinema, etc.
Serviços de namoro como o eHarmony descaradamente fazem marketing e exploram exatamente as inseguranças que essa dinâmica gera nas pessoas que procuram desesperadamente pelo único ou única para o qual foram planejadas. A ideia de que os homens possuem uma capacidade natural de proteção, aprovisionamento e semi-monogamia merece méritos do ponto de vista social e biopsicológico, mas a doença da Unikit não é um subproduto dela. Em vez disso, eu a diferenciaria dessa dinâmica saudável de protetores-provedores, já que a Uniquit basicamente sabota o que nossas propensões naturais filtrariam. A Uniquite é uma insegurança que fica descontrolada enquanto uma pessoa está solteira e potencialmente paralisante quando se relaciona com o objeto dessa Uniquite em uma RLP. O mesmo desespero neurótico que leva uma pessoa a se contentar com seu único ou sua única, saudável ou não, é a mesma insegurança que a impede de abandonar um relacionamento prejudicial. Esta é sua única. Como poderiam viver sem? Ou ela é minha única. Tudo que preciso é me consertar ou consertá-la para ter meu relacionamento idealizado. A idealização de um relacionamento está na raiz da Uniquit. Com uma abordagem binária limitadora de tudo ou nada, para procurar uma agulha no palheiro e investir esforço emocional ao longo da vida, como amadurecemos para uma compreensão saudável do que esse relacionamento realmente implica. O próprio relacionamento idealizado da Poliana, o felizes para sempre, que a crença em um único promove como um fim último, é frustrado e contrariado pelos custos da busca constante do único pelo qual eles se contentam. Depois que a maior parte da vida é investida nessa ideologia, quão mais difícil será chegar à conclusão de que a pessoa com quem ela está não é a única? Até que ponto uma pessoa irá para proteger a vida inteira desse investimento no ego? Em algum momento do relacionamento da Unikit, um participante estabelecerá o domínio com base na impotência necessária para a Uniquit. Não existe um artifício maior para uma mulher do que saber além da dúvida de que ela é a única fonte da necessidade de um homem por sexo e intimidade. A mentalidade da Uniquit apenas cimenta isso no entendimento de ambas as partes. Para um homem que acredita que o relacionamento emocional e psicologicamente prejudicial no qual ele investiu é com a única pessoa em sua vida com quem ele será compatível, não há nada mais paralisante em seu amadurecimento. É claro que o mesmo vale para as mulheres. E é por isso que sacudimos a cabeça quando vemos uma mulher excepcionalmente bonita correndo atrás de seu namorado idiota, abusivo e indiferente, porque ela acredita que ele é o único. A única fonte de segurança disponível. A hipergamia pode ser a sua raiz imperativa para continuar com ele, mas é o mito da alma gêmea, o medo do único que escapou, que contribui para o investimento emocional, quase espiritual. A definição de poder não é sucesso financeiro, status ou influência sobre os outros, mas o grau em que temos controle sobre nossas próprias vidas. Submeter-se à mitologia da alma gêmea exige que reconheçamos nossa impotência nesta arena de nossas vidas. Acho que seria promover um entendimento saudável de que não há único ou única. Existem alguns bons e alguns ruins, mas não há único ou única. A religião da alma gêmea. O que você acabou de ler foi uma das minhas primeiras postagens nos fóruns do Só Suave, por volta de 2003 ou 2004. Eu estava terminando minha graduação na época e tive a falácia do único desenhada para mim em uma aula de psicologia um dia. Eu estava na sala de aula, cercado principalmente por estudantes muito mais jovens do que eu, todos muito astutos e intelectuais como eles vêm em meados dos 20 e poucos anos. A certa altura, a discussão chegou à religião e grande parte da classe se declarou agnóstica ou ateia, ou espiritual, mas não religioso. A lógica era, é claro, que religião e crença poderiam ser explicadas como construções psicológicas, medo da mortalidade, que foram expandidas para a dinâmica sociológica. Mais tarde nessa discussão, surgiu a ideia de uma alma gêmea. O professor, na verdade, não usou a palavra alma, mas expressou a ideia pedindo que levantassem as mãos os membros da turma que acreditavam haver alguém especial para eles, ou se eles temiam que aquele escapasse. Porra, quase toda a turma levantou as mãos. Por todo o seu empirismo racional e apelo ao realismo em relação à espiritualidade, eles, quase, expressaram por unanimidade uma crença quase kármica em se conectar com outra pessoa idealizada em um nível íntimo por toda a vida.
Até os caras da fraternidade e as garotas que sabidamente não estavam procurando nada a longo prazo em seus hábitos de namoro ainda levantaram as mãos em concordância com a crença no único. Mais tarde, alguns explicaram o que esse único significava para eles, e a maioria tinha definições diferentes dessa idealização. Alguns até admitiram que ela era uma idealização à medida que a discussão progredia, mas quase todos eles ainda tinham o que seria chamado de crença irracional na predestinação, ou mesmo entre os menos espirituais, que faz parte da vida unir-se a alguém importante e haver alguém para todos. Essa discussão foi o catalisador de uma das minhas epifanias. Apesar de todas as probabilidades, as pessoas se sentem em grande parte no direito ou merecedoras de um amor da sua vida. Estatística e pragmaticamente isso é ridículo, mas existe. A ficção feminizada da Disney desse conceito central foi romantizada e comercializada a ponto de se tornar uma religião, mesmo para os expressamente não religiosos. O desejo shakespeariano pelo único, a busca por outra alma, gêmea, que estava destinada a ser nosso par, foi sistematicamente distorcida além de qualquer razão. E como descreverei mais adiante, os homens tiram suas próprias vidas na ilusão de terem perdido sua alma gêmea. Homens e almas gêmeas. Essa distorção do mito da alma gêmea pode ser atribuída em grande parte às convenções sociais feminizadas com as quais lidamos hoje. O medo de estar distante da nossa alma gêmea imaginada, ou o medo de ter perdido irrecuperavelmente aquele alguém perfeito para nós, alimenta muitas das neuroses pessoais e sociais que encontramos na matriz contemporânea de nossa sociedade. Por exemplo, grande parte do medo inerente ao mito do velho solitário não teria tanta força sem a crença central no mito da alma gêmea. O medo da perda e as ilusões da igualdade relacional só importam realmente quando a pessoa que o homem acredita que essa igualdade deveria influenciar é sua única predestinada. O imperativo feminino reconheceu o poder avassalador que o mito da alma gêmea tinha sobre homens e mulheres. Desde o seu surgimento até a ascensão como o principal imperativo social de gênero. Praticamente todas as distorções da dinâmica principal da alma gêmea evoluíram como um esquema de controle para os homens. Quando as mulheres almas gêmeas são a principal recompensa para um homem necessitado, há muitas oportunidades para consolidar esse poder. Para ser claro, não pense que isso é algum plano diabólico de uma cabala centrada nas mulheres que projeta socialmente esse medo da alma gêmea em homens. Gerações de homens criados para serem alheios a ela, voluntaria e ativamente ajudam a perpetuar o mito da alma gêmea. Mulheres e almas gêmeas. Embora a hipergamia tenha um papel importante na determinação do que faz uma alma gêmea idealizada para as mulheres, elas não são imunes às explorações desse medo central. Embora seja mais um subproduto lamentável do que uma manipulação direta, eu argumentaria que, de certa forma, a hipergamia intensifica essa neurose. Uma viúva alfa conhece muito bem a lentidão associada ao anseio pelo alfa, que escapou, especialmente quando ela se une a longo prazo com o respeitável provedor beta, depois que seu valor de mercado sexual VMS diminui. Para as mulheres, a alma gêmea representa aquela combinação quase inatingível de despertar o domínio alfa, combinada com uma provisão leal de sua segurança a longo prazo, do homem que só ela pode domar. A hipergamia odeia o princípio da alma gêmea, porque a alma gêmea é uma definição absoluta, enquanto a hipergamia deve sempre testar a perfeição. A hipergamia pergunta, ele é o único? Será ele? E o mito da alma gêmea responde, ele tem que ser o único, ele é sua alma gêmea, e só há um deles. Construindo o mistério. Devido a esse conceito central e à mitologia da alma gêmea, ambos os sexos procuram aperfeiçoar essa idealização para si mesmos, mesmo sob condições e expressões desfavoráveis. Queremos construir nossas relações íntimas dentro desse idealismo da alma gêmea, para aliviar o medo e resolver o problema, e muitas vezes é tão forte que ignoramos habilmente os sinais de alerta, os abusos e as consequências de fazê-lo. Para as mulheres, o impacto do macho alfa é o que define inicialmente essa idealização da alma gêmea. Para os homens, pode ser a primeira mulher com quem se tornam sexuais ou a que melhor exemplifica a mulher que ele, erroneamente, acredita que pode amá-lo de uma forma que os homens definem como amor. Esses pontos de origem constroem o ideal da alma gêmea.
Esse ideal, então, se compõe de camadas de investimentos, com a esperança de que essa pessoa realmente seja o destino que lhe foi prescrito. Investimentos e sacrifícios emocionais, pessoais e financeiros, que podem durar uma vida inteira, seguem-se no esforço de criar uma alma gêmea. Na ausência de um ideal, ele precisa ser criado a partir dos recursos disponíveis. Esse processo é o motivo pelo qual eu digo que o mito da alma gêmea é ridículo. É psicologicamente mais pragmático construir outra pessoa para se encaixar nesse ideal do que sempre esperar que o destino siga seu curso. As pessoas que aderem ao mito preferem construir uma alma gêmea, não importa as consequências. Portanto, as mulheres tentam criar uma versão beta melhor ou domar um alfa, enquanto os homens tentam transformar uma prostituta em esposa, ou vice-versa. Um dos gostos mais amargos de ter despertado para a verdade da pílula vermelha é abandonar velhos paradigmas em favor de novos. Já descrevi isso antes como matar um velho amigo, e esse amigo que precisa ser morto é exatamente essa mitologia. Desapegar-se desse medo central é vital para desconectar completamente do velho paradigma, porque muito do condicionamento social centrado nas mulheres depende dele. Abandonar o mito da alma gêmea não é niilismo, como muitos podem fazer você acreditar. De qualquer forma, isso libertará para ter um relacionamento futuro melhor e mais saudável com alguém que realmente importa para você. Um relacionamento baseado em desejo genuíno, respeito mútuo, compreensão complementar e amor, em vez de um baseado no medo de perder sua única representação de contentamento nesta vida. A regra fundamental dos relacionamentos. Em qualquer relacionamento, a pessoa que tem mais poder é aquela que menos depende do outro. Esse é o princípio básico de qualquer tipo de relação, seja intersexual, familiar, profissional ou qualquer outro. Essa dinâmica está sempre presente. Por exemplo, para o bem-estar da minha família e o meu próprio, preciso mais do meu empregador do que ele de mim. Por isso, levanto-me todas as manhãs para trabalhar para ele. Embora eu também seja uma peça importante para o funcionamento contínuo de sua empresa, ele simplesmente precisa de mim menos do que eu dele. Contudo, essa relação de dependência pode mudar. Eu posso ganhar na loteria amanhã, ele pode decidir reduzir meu salário, ou eu posso concluir um mestrado e perceber que posso conseguir algo melhor do que continuar sustentando sua empresa. Quando isso acontece, sou colocado em uma posição onde preciso menos dele do que ele de mim. Nesse momento, ele é forçado a avaliar meu valor para seus objetivos e decidir se rompe a relação ou negocia para prolongá-la. O mesmo se aplica aos relacionamentos intersexuais. Independentemente de você querer basear sua relação em poder ou não, essa dinâmica já está presente desde o momento inicial de atração. Você é aceitável para outra pessoa porque atende a determinados critérios, e o mesmo vale para ela em relação a você. Caso contrário, o relacionamento simplesmente não aconteceria. A pessoa com mais poder em qualquer relação é quem menos depende do outro. Essa é a primeira comparação que fazemos com outra pessoa. Pode-se chamar isso de dimensionamento, se preferir. Trata-se de um processo inato e muitas vezes inconsciente. Avaliamos se a outra pessoa é adequada para nossa intimidade. Esse princípio, no entanto, não se resume apenas a poder, mas também envolve controle. Pode parecer uma diferença semântica, mas é importante. Muitas vezes caímos na armadilha de pensar em termos extremos e binários, como se a regra fundamental dos relacionamentos implicasse que um lado devesse dominar completamente o outro, como um dominador absoluto frente a um submisso passivo. No entanto, o erro está em nossa interpretação moderna do poder, que frequentemente o associa a extremos e absolutos. O controle em um relacionamento saudável flui entre os parceiros, ajustando-se conforme suas necessidades e desejos. Em um relacionamento doentio, esse controle se torna desequilibrado, com um dos parceiros manipulando o outro. Embora o controle nunca esteja perfeitamente equilibrado, ele se transforma em manipulação quando um parceiro utiliza essencialmente uma forma de chantagem emocional, convertendo algo que deveria ser um reforço positivo em uma ferramenta de controle. Isso ocorre por diferentes motivos, mas a situação se dá de duas formas principais. O parceiro submisso se condiciona a aceitar a manipulação ou o parceiro dominante toma a iniciativa de manipular. Em ambas as situações, a regra permanece a mesma. Quem menos precisa do outro tem mais controle.
Essa dinâmica é particularmente evidente em relacionamentos interpessoais. Muitas pessoas que acompanham meu blog presumem que esta regra sugere manter uma posição de domínio às custas dos interesses do parceiro. Contudo, minha intenção é completamente diferente. Defendo que as pessoas, especialmente os jovens, desenvolvam autoestima e compreendam sua verdadeira eficácia nos relacionamentos, caso escolham se envolver neles. Não me interpretem mal, tanto homens quanto mulheres são culpados de manipular. Mulheres muitas vezes retornam a parceiros abusivos, enquanto homens sacrificam suas ambições e identidade para atender às inseguranças de suas parceiras. Minha intenção ao enfatizar esta regra é ajudar os jovens a enxergarem o valor próprio e abandonarem a ideia de que as mulheres são o objetivo central de suas vidas. Em vez disso, eles devem se ver como o prêmio a ser conquistado. O compromisso é parte natural de qualquer relacionamento, mas é fundamental identificar quando ele deixa de ser saudável e se torna fruto de manipulação. Reconhecer isso e desenvolver a confiança para resistir a essas situações é essencial. É nesse ponto que a compreensão da regra fundamental dos relacionamentos se torna indispensável. Por exemplo, não há problema em ceder durante uma discussão com sua namorada, mas é problemático se você constantemente se submete apenas para manter a paz, sabendo que ela usará a intimidade como ferramenta de controle. Essa é uma dinâmica de poder, comumente conhecida como um teste de merda. Ela assume o controle, tornando-se a parte dominante. A intimidade de nenhuma mulher, ou seja, sexo, vale o compromisso de se submeter, pois ao fazer isso você inevitavelmente se desvaloriza aos olhos dela. Uma vez que esse padrão seja estabelecido, ela passará a respeitá-lo cada vez menos, exatamente o oposto da ideia popular de que ela apreciará sua submissão e o recompensará por isso. O que você realmente está comprometendo para alcançar essa estabilidade? Nessa posição, você está apelando pela intimidade dela. Isso não é desejo genuíno ou interesse real em você, mas sim um teste psicológico sutil, que muitos homens desconhecem, projetado para determinar quem precisa mais do outro. Não há confiança maior para um homem do que entender que ele não se comprometerá com as manipulações reconhecidas de uma mulher e ter a coragem de se afastar, sabendo que já teve e terá opções melhores no futuro. Esse é o homem que supera o teste de merda. Esse princípio é chamado de interesse próprio esclarecido, e é algo que eu apoio plenamente. Da verdade ao poder. Negar a utilidade do poder ou difamar seus usos é por si só uma maneira de exercer o poder. Mudanças reais acontecem de dentro para fora. Se você não mudar a forma como enxerga a si mesmo, nada ao seu redor mudará de forma significativa. As mulheres podem alterar a cor do cabelo, a maquiagem, as roupas, o tamanho dos seios e inúmeras outras características externas, seja por capricho ou conforme suas condições financeiras permitirem. No entanto, o descontentamento constante e o sentimento de inadequação que elas frequentemente expressam têm origem em suas percepções internas e não na forma como os outros realmente as veem. Essa é uma mentalidade de fora para dentro, esperando que mudanças externas solucionem questões internas. Essa mesma mentalidade é aplicada por homens inferiores a si mesmos, com a única diferença sendo a forma de aplicação. O pateta médio frustrado PMF, por falta de um termo melhor, enfrenta o mesmo problema que a mulher vaidosa, ou, para ser justo, qualquer mulher, a falta de uma verdadeira compreensão de sua própria condição. Realizar autoanálise e autocrítica é algo extremamente difícil, especialmente quando se trata de questionar nossas crenças e os motivos pelos quais somos como somos. É como dizer a alguém que está vivendo a vida errada ou criando os filhos de forma errada. Mas nesse caso é ainda mais complicado, pois estamos falando sobre nós mesmos. A autoestimativa, diferente de autoestima, nunca surge espontaneamente. Ela sempre precisa ser desencadeada por algum tipo de crise. Ansiedade, trauma e dificuldades são catalisadores essenciais para estimular a autoconsciência. Um término de relacionamento, a morte de alguém próximo, uma traição, tragicamente, é nesses momentos de dor que realizamos nossas melhores introspecções. É nesses momentos que temos nossos momentos de clareza e percebemos em que profundezas abismais e tristes permitimos que nossas vidas fossem moldadas. Negação. O primeiro passo para realmente desconectar nosso pré-condicionamento, ou seja, a matrix feminina,
É reconhecer que esse condicionamento moldou as crenças que pensamos serem parte fundamental de nossas personalidades. Psicologicamente, isso é chamado de investimento do ego. Quando uma pessoa interioriza um esquema mental de forma tão profunda e permanece condicionada a ele por tanto tempo, ele se torna parte de sua identidade. Assim, questionar essas crenças é literalmente como atacar a própria pessoa. Isso explica por que há tanta resistência violenta contra críticas às crenças políticas, religiosas, intersociais, intersexuais, intergênero, entre outras. Essas crenças são vistas como parte do eu, e até mesmo evidências empíricas que as desafiam são percebidas como ataques pessoais. Uma frustração comum entre homens que entendem o jogo é a dificuldade de abrir os olhos do pateta médio frustrado. Ele não entende porque não consegue encontros, porque não avança para o segundo encontro, ou porque constantemente ouve o temido "vamos apenas ser amigos". Essas falhas decorrem de sua incapacidade de enxergar que está preso ao investimento no ego. Como costumo dizer, desconectar alguém da Matrix é um trabalho sujo, especialmente quando essa pessoa está em negação categórica. A negação surge porque a verdade ameaça destruir algo que a pessoa valoriza. Por exemplo, no caso de uma parceira traidora, a negação impede que alguém enfrente a humilhação de reconhecer evidências de infidelidade. Antes de encontrar um cônjuge na cama com outro, as pistas de traição costumam ser ambíguas. É o que chamamos de ceticismo motivado. Você é mais cético em relação às coisas que não quer acreditar, exigindo mais provas para aceitá-las. A negação, para funcionar, deve ser inconsciente. Se você soubesse que está deliberadamente ignorando a verdade, parte de você já reconheceria essa verdade, e a negação perderia sua função de proteção. Todos buscamos proteger uma autoimagem positiva. Quanto mais central a sua identidade for o aspecto desafiado pela verdade, maior será a tendência de negá-lo. Se você possui uma autoestima sólida, pode lidar com falhas sem que sua autoimagem sofra danos significativos. Mas se está repleto de dúvidas, uma marca do PMF, qualquer falha ou erro admitido pode ser devastador. A dissonância entre acreditar que você é competente e cometer um erro insuportável. Então a solução é negar o erro. Culpe fatores externos, por exemplo, as mulheres não jogam pelas regras. Em vez de questionar suas próprias crenças, será que eu estou errado sobre essas regras? É por isso que vemos os PMF se apegarem com fervor a uma moralidade distorcida em seus métodos, algo constantemente reforçado pela cultura popular, pela mídia, pela música, por plataformas como eHarmony e até mesmo pela religião. Artigos de poder. O termo poder tem muitas conotações mal aplicadas. Quando pensamos em pessoas poderosas, pensamos em influência, riqueza, prestígio, status e na capacidade de ter outras pessoas fazendo nossa vontade. Nada disso é poder. Por mais que gostaríamos de nos convencer de que as mulheres são atraídas por essa definição de poder, isso é falso. Porque o que descrevi como aspectos do poder aqui são realmente manifestações do poder. Aqui está um segredo cósmico revelado para você. Poder real é o grau em que uma pessoa tem controle sobre suas próprias circunstâncias. Poder real é o grau em que realmente controlamos as direções de nossas vidas. Quando permitimos que nosso pensamento, nossos transtornos de personalidade e nossos esquemas mentais, combinados com os comportamentos que os acompanham, determinem o curso de nossas decisões, abandonamos o poder real. O homem que sucumbe, por força ou por vontade, às responsabilidades, sujeições legais e prestações de contas exigidas pela sociedade, casamento, compromisso, família, paternidade, carreira, exército, etc., deixa muito pouca influência no curso de sua própria vida. O pintor Paul Gauguin é um dos homens mais poderosos da história. Na meia-idade, Paul era um banqueiro bem-sucedido, com esposa e filhos. Aparentemente, um homem de grande mérito e riqueza considerável. Então, um dia, Paul decidiu que já tinha o suficiente e queria pintar. Ele deixou sua esposa, filhos e dinheiro e decidiu que se tornaria um pintor. Ele abandonou sua vida anterior para viver a vida que escolheu, porque tinha o poder de assumir o controle dela. Eventualmente, ele morreu no Tahiti, mas não depois de ter uma vida das mais interessantes e se tornar um pintor de renome mundial. Você pode pensar que homem horrível ele foi por abandonar suas responsabilidades ao buscar egoisticamente seus próprios desejos, mas o fato é que ele tinha o poder dentro de si para fazer de um modo que a maioria dos homens estremeceria ao considerar.
Estamos tão presos às nossas limitações de expectativa autoimpostas que deixamos de ver que sempre tivemos as chaves de nossas próprias prisões. Só temos medo de usá-las. Esse poder é a raiz do termo tão importante confiança que jogamos fora toda vez que contamos a um virgão de 19 anos o que as mulheres realmente querem para que ele possa transar. É essa capacidade de tomar nossas próprias decisões, certas ou erradas, e possuí-las com confiança, que nos separam de outros caras. É esse poder autoguiado que evoca uma confiança aparentemente irracional para trocar os pratos, para encontros não exclusivos, para afirmar a nós mesmos e não ter medo de fazer de nós mesmos o prêmio. E é apenas esse poder ao qual as mulheres querem se associar. A ausência desse poder é exatamente o que leva muitos pick-up artists a regredirem para alguns dos PMFs mais patéticos quando entram em um relacionamento de longo prazo. Eles vendem às mulheres uma idealização e a percepção de que possuem esse poder, apenas para que suas inseguranças de PMF, que esses comportamentos pretendiam encobrir, se revelem uma vez que assumem o papel no relacionamento. Isso não diminui a eficácia das habilidades de PUA como conjuntos de comportamentos úteis, mas destaca a importância de que esses comportamentos devem ser uma manifestação natural de uma mudança pessoal genuína. A adoção de um esquema mental masculino positivo deve ser a base que impulsiona essas habilidades de PUA como consequência. Em vez disso, frequentemente vemos uma inversão de prioridades, colocando a carroça na frente dos bois, com uma obsessão frenética para obter aquela validação sexual tão desejada que nos tem sido negada por tanto tempo. Esse processo acaba mascarando o déficit de poder real e entendimento pessoal com técnicas decoradas de PUA, na esperança de que praticando-as elas se tornem um jogo natural e eventualmente nos transformemos o suficiente para alcançar uma mudança pessoal duradoura. Voltaremos a esse ponto mais adiante. A dinâmica do desejo. Você não pode negociar o desejo genuíno. Esse é um princípio muito simples, mas que a maioria dos homens e a grande maioria das mulheres ignora deliberadamente. Um dos problemas pessoais mais comuns pelos quais me pediram conselhos nos últimos 10 anos é uma variação de como faço para reconquistá-la. Geralmente, isso se resume a homens buscando uma maneira de retornar ao estado inicial de seus relacionamentos, quando uma mulher, antes apaixonada, não conseguia tirar as mãos deles. Após 6 meses de convivência confortável, a excitação desaparece, mas o que realmente se vai é o desejo genuíno. É nessa fase que muitos homens recorrem à negociação. Às vezes, isso ocorre de forma sutil, com ele, progressiva e sistematicamente, fazendo coisas por ela na esperança de que ela retribua com o mesmo entusiasmo sexual ou íntimo de antes. Outras vezes, casais em relacionamentos de longo prazo ou casados procuram terapia para resolver seus problemas sexuais e negociam termos para um compromisso íntimo. Ele promete lavar a louça e cuidar da roupa em troca de seu interesse sexual, mesmo que fingido. No entanto, não importa quais termos sejam oferecidos ou quão grande seja o esforço dele, o desejo genuíno não surge para ela. Na verdade, ela pode se sentir ainda pior por não ter desejo, mesmo após esses esforços. O desejo dela se transforma em obrigação, e o desejo negociado leva apenas ao cumprimento obrigatório. É por isso que o sexo após a negociação é frequentemente desanimador e uma fonte ainda maior de frustração para ele. Ela pode até estar mais disponível sexualmente, mas a experiência nunca é a mesma de quando o desejo era espontâneo. Do ponto de vista masculino, especialmente de um beta masculino não iniciado, negociar o desejo parece ser uma solução lógica e dedutiva para o problema. Homens tendem a confiar em um raciocínio dedutivo, seguindo um fluxo lógico. Eu preciso de sexo. Mulheres têm o sexo que eu quero. Consulto mulheres sobre suas condições para o sexo. Atendo aos pré-requisitos para o sexo. Obtenho o sexo que eu quero. Faz sentido, certo? É um simples pragmatismo dedutivo, mas construído sobre uma base que depende das autoavaliações precisas de uma mulher. O desejo genuíno que existia no início do relacionamento era baseado em um conjunto completamente desconhecido de variáveis. Comunicar abertamente a intenção de desejo recíproco cria obrigação e, por vezes, até ultimatos. O desejo genuíno é algo que uma pessoa deve buscar, ou ser levada a buscar por sua própria vontade. Você pode forçar uma mulher, por ameaça, a cumprir um comportamento desejado, mas não pode obrigá-la a querer agir dessa maneira.
Uma prostituta pode ter relações com você em troca de algo, mas isso não significa que ela queira. Seja em um casamento monogâmico, em um relacionamento de longo prazo ou em sexo casual, lute pelo desejo genuíno nos seus relacionamentos. Metade da batalha é garantir que você esteja com uma mulher que deseja agradá-lo, e não com uma que se sinta obrigada a isso. Você nunca conseguirá extrair esse desejo genuíno de forma evidente, mas pode, de maneira sutil, conduzi-la a senti-lo. O segredo para provocar o desejo real está em mantê-la alheia à sua intenção de provocá-lo. O desejo genuíno surge quando ela pensa que é algo que ela quer, e não algo que ela precisa fazer. Imaginação. A imaginação de uma mulher é a ferramenta mais útil no arsenal de jogos. Toda técnica, toda resposta casual, todo gesto, insinuação e subcomunicação depende de estimular a imaginação de uma mulher. A ansiedade da competição depende disso. A demonstração de valor mais alto, DVMA, depende disso. O estímulo da tensão sexual depende disso. Pode-se chamar isso de dar cafeína ao hamster, se desejar, mas estimular a imaginação de uma mulher é o talento mais poderoso que se pode desenvolver em qualquer contexto de relacionamento. Essa é a maior falha dos homens medianos frustrados. Eles revelam tudo sobre si mesmos, expondo completamente a verdade às mulheres, na crença equivocada de que elas desejam essa verdade como base para justificar sua intimidade. Aprenda isso agora. As mulheres nunca querem a divulgação completa. Nada é mais satisfatório para uma mulher do que sentir que imaginou quem um homem é, baseada apenas em sua intuição feminina mítica, ou seja, imaginação. Quando um homem confirma abertamente seu caráter, sua história, seu valor, etc., para uma mulher, o mistério desaparece, assim como a onda bioquímica que ela sente ao imaginar, suspeitar e confirmar por si mesma. A maioria dos homens com mentalidade beta faz exatamente isso no primeiro encontro e depois se pergunta por que ouve "vamos apenas ser amigos". Vaza. Essa é a razão. A familiaridade é antissedutora. Nada mata o jogo, a paixão orgânica e a libido como a familiaridade confortável. Apesar de suas táticas comuns de dissimulação, as mulheres não querem se sentir confortáveis com um parceiro sexual em potencial ou estabelecido. Elas precisam que sua imaginação seja estimulada para que fiquem excitadas, dispostas e ansiosas por sexo com um parceiro. Em um relacionamento de longo prazo, há uma necessidade ainda mais crítica de continuar alimentando essa imaginação. Pode-se dizer que isso é essencial para manter um relacionamento saudável. Mas então surge a pergunta: como fazer isso quando sua namorada de longo prazo ou esposa já conhece sua história e a familiaridade já está estabelecida? A resposta simples é nunca deixar a situação degringolar desde o início. A saúde de qualquer relacionamento de longo prazo RLP depende e sobrevive da estrutura com a qual ele é iniciado. As bases de um RLP saudável são estabelecidas enquanto você está solteiro e namorando de forma não exclusiva. Nunca encontrei um homem que me dissesse que está fazendo sexo mais frequente e intenso depois que sua situação de RLP, casamento ou coabitação foi consolidada. A principal razão para isso é o relaxamento da ansiedade competitiva, aquela que durante a fase de namoro criava uma urgência quase lasciva para que ela se comprometesse com você. Esse é o cerne do problema que muitos homens enfrentam. Eles renunciam ao controle da estrutura antes mesmo de se comprometerem em um RLP. Eles acreditam, graças ao condicionamento feminino, que compromisso significa ceder o controle da estrutura para a parceira. Combine isso com a familiaridade antissedutora e a perda gradual de valor percebido por causa disso, e fica claro por que o interesse sexual dela diminui. Então, o que fazer para evitar isso? Primeiramente, entenda que a estrutura em que você entra em um RLP define a base desse relacionamento. Se você adotar a mentalidade de que é o mundo das mulheres e nós apenas vivemos nele, acreditando que compromisso significa que ela vence e você perde, nem mesmo considere entrar em um RLP. Ela deve entrar no seu mundo e não o contrário. Em segundo lugar, é essencial cultivar um elemento de imprevisibilidade sobre si mesmo, tanto antes quanto durante o RLP. Lembre-se sempre, o perfeito é entediante. As mulheres dizem que querem o senhor confiável, mas muitas vezes acabam buscando o senhor excitante. Em um LP, é necessário equilibrar ambos, sem que um anule o outro. Muitos homens casados têm medo de desafiar ou agitar a estrutura pré-estabelecida com suas esposas ou parceiras de longo prazo, temendo que isso prejudique suas vidas sexuais.
No entanto, é crucial lembrar a ela diariamente que você é divertido, imprevisível e emocionante, não apenas para ela, mas também para outras mulheres. Isso exige demonstrar de forma sutil e com tato que outras mulheres o consideram desejável. As mulheres anseiam pela onda química provocada pela suspeita e até mesmo pela indignação. Se você não fornecer isso, elas buscarão essa excitação em tabloides, romances, programas como The View ou Tyra Banks, ou vivendo indiretamente por meio das experiências de suas amigas solteiras. Ao manter sagazmente a fonte da imaginação dela fora do fluxo previsível, você continua estimulando a mente dela. Muitos homens casados, que já foram derrotados antes mesmo de se comprometerem, acreditam que os elementos do jogo não se aplicam ao casamento. Esse pensamento é alimentado pelo medo de perturbar a estrutura emocional de suas esposas. No entanto, técnicas como ser um arrogante metido a engraçado, no original Cocky and Funny, uma estratégia piua, se fazer de difícil e outros aspectos do jogo funcionam de forma extremamente eficaz. Às vezes, simplesmente vencê-la ou aborrecê-la de maneira brincalhona é suficiente para demonstrar que você não teme a reação dela. Isso permite romper a estrutura dela com uma dose de arrogância e as imaginações que surgem em consequência. Quebrar uma familiaridade previsível e bem estabelecida é muitas vezes uma excelente maneira de reativar a imaginação dela. Homens casados frequentemente relatam que suas esposas se tornam mais sexuais quando eles começam a ir à academia e a ficar em forma, seja após um longo período de inatividade ou pela primeira vez. À primeira vista, isso pode ser atribuído ao fato de que uma aparência melhor naturalmente aumenta a atração das mulheres, o que é verdade. Mas o motivo mais profundo está na ruptura de um padrão. Enquanto você for previsível, controlável, gordinho e apático, ela sabe que nenhuma outra mulher estará interessada em você. Mas ao mudar seus hábitos, entrar em forma, ganhar mais dinheiro, obter uma promoção ou demonstrar um valor mais alto de forma notável, você provoca o retorno da imaginação dela e da ansiedade de competição. Esquemas de encontros. Há séculos, existem métodos e convenções sociais que as mulheres utilizam para garantir que os melhores genes masculinos sejam selecionados, ao mesmo tempo que procuram assegurar o melhor aprovisionamento masculino que elas são capazes de atrair. Idealmente, o homem perfeito deveria reunir ambas as características, bons genes e capacidade de provisão, mas raramente essas qualidades coexistem no mesmo indivíduo, especialmente nos dias de hoje. Assim, para alcançar seu imperativo biológico, motivadas por uma necessidade inata de segurança, as mulheres desenvolveram convenções e metodologias sociais que variam conforme o ambiente e as condições pessoais. Essas convenções sociais femininas, adaptadas ao longo dos séculos, complementam o imperativo genético feminino, existindo desde muito antes de os seres humanos compreenderem as origens genéticas. A seleção de parceiros é um processo psicobiológico profundamente internalizado e socializado, resultado de milênios de evolução que moldaram a psique de ambos os sexos. Esse processo é tão enraizado em nossa inconsciência coletiva que raramente nos damos conta de que estamos sujeitos a esses impulsos, mesmo quando repetimos comportamentos ditados por eles, como o caso de mulheres que têm filhos com homens considerados alpha bad boys. A lógica dedutiva desse mecanismo é simples. Para que uma espécie sobreviva, é necessário criar condições que garantam a sobrevivência da prole, além de reproduzir-se em quantidade suficiente para assegurar a continuidade da espécie. No caso das mulheres, isso implica buscar o melhor parceiro possível, aquele que combina genes desejáveis e segurança a longo prazo para ela e seus filhos. Assim, as mulheres atuam como filtros biológicos, psicológicos e sociológicos da reprodução humana. Enquanto isso, a estratégia reprodutiva masculina se baseia em disseminar seu material genético para o maior número possível de parceiras sexualmente disponíveis. Embora os homens também possuam critérios para escolher suas parceiras, frequentemente baseados em atratividade física, esses critérios são menos seletivos em comparação aos das mulheres. Essa diferença entre os sexos é claramente evidenciada pela biologia hormonal. Homens saudáveis possuem de 12 a 17 vezes mais testosterona, o principal hormônio relacionado à excitação sexual, do que as mulheres, enquanto elas produzem significativamente mais estrogênio, fundamental na cautela sexual, e ocitocina, que promove sentimentos de segurança e afeto,
do que os homens. Dito isso, as metodologias reprodutivas masculina e feminina frequentemente entram em conflito na prática. Para que uma mulher garanta melhor a sobrevivência de seus filhos, o homem deve, inevitavelmente, abandonar sua estratégia reprodutiva natural em favor da dela. Isso cria um imperativo contraditório. Ele deve se unir a uma mulher que satisfaça suas necessidades reprodutivas, enquanto sacrifica a própria estratégia. Um homem, portanto, precisa abrir mão de sua programação reprodutiva para atender a da mulher com quem se compromete. Dado o grande potencial genético em jogo, ele busca garantir não apenas que ela seja a melhor parceira possível para a procriação e criação futura, mas também que sua progenie receba o investimento de ambos os pais. Um ponto curioso que reflete essa dinâmica psicobiológica é a habilidade masculina de identificar seus próprios filhos em meio a outras crianças. Estudos demonstram que os homens conseguem reconhecer seus filhos mais rapidamente e com maior precisão do que as mães, mesmo em ambientes onde todas as crianças estão vestidas de forma semelhante. Isso destaca a importância subconsciente dessa troca genética. Esses são os fundamentos básicos da seleção e reprodução sexual humana. Embora existam muitas outras complexidades sociais, emocionais e psicológicas associadas a esses processos, essas são as motivações e considerações primárias que, de forma subconsciente, influenciam a seleção sexual. Convenções sociais. Para favorecer suas próprias metodologias reprodutivas e de criação, as mulheres desenvolvem convenções sociais e esquemas psicológicos que as beneficiam na dinâmica subconsciente de seleção. É por isso que as mulheres frequentemente possuem a prerrogativa de mudar de ideia, tornando seus comportamentos mais volúveis socialmente aceitáveis, enquanto os homens são pressionados a aderir a padrões mais rígidos de responsabilidade, como fazer a coisa certa. Esses padrões invariavelmente servem à vantagem da estratégia reprodutiva feminina. Homens que adotam sua estratégia reprodutiva inata, como os chamados jogadores, ou que abandonam mães para seguir seus próprios objetivos reprodutivos, são retratados como vilões. Por outro lado, homens que sacrificam suas ambições pessoais, investindo financeiramente e emocionalmente, até mesmo em filhos que não são biologicamente seus, são vistos como heróis sociais. Esse comportamento é celebrado porque atende aos imperativos genéticos femininos. Essa dinâmica também explica várias estratégias sociais femininas, como vamos apenas ser amigos, vaza, a tendência à vitimização, utilizada para despertar o instinto de salvador nos homens provedores, a conhecida narrativa eu vou tirar você desse lugar, e até mesmo o próprio conceito do casamento. Bons pais versus bons genes. As duas maiores dificuldades que as mulheres enfrentam em sua própria metodologia são estarem em seu pico de viabilidade sexual por um período relativamente curto, geralmente nos 20 e poucos anos, e o fato de que as qualidades que tornam um homem um bom parceiro de longo prazo, o bom pai, raramente coincidem com as qualidades que fazem dele um bom reprodutor, bons genes. O aprovisionamento e o potencial de segurança são grandes motivadores para escolher um bom pai. Mas essas mesmas características geralmente se mostram desvantajosas quando comparadas às do homem que melhor demonstra atração genética, atributos físicos e disposição para correr riscos, qualidades que aumentariam a capacidade de adaptação do filho ao ambiente, como ser mais forte, mais rápido e mais atraente, assegurando a passagem de seu material genético para futuras gerações. Esse é o paradoxo entre o babaca e o cara bonzinho, traduzido em termos evolutivos. Homens e mulheres, inatamente e mesmo que inconscientemente, compreendem essa dinâmica. Portanto, para que uma mulher obtenha o melhor que o bom pai pode oferecer e, ao mesmo tempo, aproveite os benefícios genéticos do homem dos bons genes, ela precisa constantemente inventar e adaptar convenções sociais que favoreçam sua estratégia biológica e sua abordagem pluralista à reprodução.